Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para a gente caminhar mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, esta mensagem, você seja ricamente abençoado ou abençoada por Deus. Os textos que nós vamos ler hoje, o primeiro está em Marcos, capítulo 6, versículo do 17 ao 19, que diz assim: Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. O próximo texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O nosso tema hoje é 4 mulheres diferentes. A primeira mulher, Herodias, foi o primeiro texto que a gente leu, Marcos capítulo 6, 17 a 19. Fala de Herodias, que casou com Herodes, casou com o cunhado, e João Batista anunciava, falava que aquilo estava errado. A gente for ler o texto todo, o capítulo todo, a gente vai ver que Herodes, ele ouvia João, ele tinha alguma disposição para ouvir João, mas Herodias não. A Bíblia fala, foi o que nós lemos, que ela queria matá-lo e não podia. Então ela estava assim, pensando uma maneira de fazer isso. Herodias, a primeira mulher, estamos falando de 4 mulheres diferentes. Primeira mulher, Herodias, uma mulher promíscua, casou com um cunhado, uma mulher vingativa, que não queria ser repreendida. Sabe aquelas pessoas que erram e quer que todo mundo aplauda o seu erro? Ninguém pode contradizer? Herodias, e uma mulher perversa, queria matá-lo, só porque estava apontando o erro dela. Segunda mulher, a filha de Herodias, obedeceu à mãe para fazer a maldade. Ela foi o instrumento que Herodias usou para levar tristeza para os discípulos de João, pois matou João, pediu a cabeça de João na festa depois que dançou, para levar horror aos presentes na festa. Pensa, você está numa festa, daqui a pouco aparece uma cabeça humana recém-decapitada numa bandeja. E medo para que ninguém contradissesse a sua mãe. Herodias, quando pediu para a filha dela fazer aquilo, ela estava mandando um recado: ninguém se meta comigo. Não importa o que eu faça, se eu errar, vocês assinam embaixo. E o instrumento que Herodias usou para realizar o seu horror foi a filha, que se deixou ser usada. Terceira mulher, agora muda o quadro. Aí é o texto que a gente leu lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lóide, primeira mulher Herodias, segunda mulher filha de Herodias, terceira mulher Lóide, a avó de Timóteo, que ensinou valores de caráter e fé. A gente vai ver que de Lóide e Eunice não se fala muito nela na Bíblia, diretamente, mas indiretamente se fala muito delas. Terceira mulher, Lóide. Eunice, a quarta mulher, a mãe de Timóteo. Mãe de Timóteo, ela aprendeu valores positivos. A filha de Herodias aprendeu valores negativos. Eunice aprendeu valores positivos. Enquanto a filha de Herodias foi instrumento de vingança, de horror, de intimidação, Eunice, a filha de Lóide, foi um instrumento para levar alegria para os discípulos de Jesus e esperança para os que andavam perdidos em trevas. Por quê? Porque ela ensinou a Timóteo
Então, ela foi um instrumento de bênção. Então, como eu disse, embora não se fale de Eunice e de Lloyd citando o nome delas, mas a vida de Timóteo conta a história da mãe e da avó dele. Às vezes, possa ser que você fique triste porque você não floresceu nessa vida como você gostaria de florescer profissionalmente, moralmente, como mãe. Às vezes você acha que você ficou aquém do que você gostaria, mas deixa eu te falar uma coisa. A sua descendência, primeira, segunda, quem sabe terceira, até quarta, quinta, até depois que você for embora, vai contar a sua história. Então, se você tem sido um instrumento de bênção, possa ser que esse instrumento não seja diretamente você, mas sejam os seus descendentes. A história da sua família, a sua história vai ser contada através da vida do outro. Nunca, nunca, eu acho que nunca se ouviu falar tanto dos feitos das pessoas do que, como que eu vou colocar? Sabe aquela, no mundo militar, que a maior honra é dada depois que a pessoa se vai? Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Mas assim, a história aquilo que você vive, é a história que vai ser contada, aquilo que você ensina, aquilo que você transmite. Herodias mandou uma mensagem tenebrosa, horrível, mas Lloyd, Eunice, mandou uma mensagem linda, maravilhosa, e é para isso que o Senhor está te chamando. Para mandar mensagens lindas, maravilhosas, através da sua descendência. Herodias, ela não admitia ser chamada atenção. E se tornou essa mulher horrível. Ou já era, só colocou para fora. O meu desejo é que você que esteja ouvindo essa mensagem, caso você seja assim, se você está ouvindo essa mensagem é porque o Senhor está falando para você. Ei, volta, muda os teus feitos. Comece a fazer diferente, comece a ensinar diferente. Quem sabe você está aí se martelando, até mesmo arrependida, porque, nossa, ensinei tudo de ruim para minha filha, para o meu filho, para minha neta, para o meu neto. Mas sempre é tempo de recomeçar, eu insisto, sempre. Mas eu já tenho 80, mas eu já tenho 90, não importa. Sempre é tempo de recomeçar. Se você não conseguiu até agora, comece a reescrever a sua história, como Lloyd, como Eunice. Ah, mas eu já ensinei, eles já fazem errado. Comece a orar, chama de volta e fala, eu errei, eu ensinei errado, não é assim. Acho que é o primeiro tabu, a primeira parede de orgulho a ser quebrada, é reconhecer que errou e que agora quer fazer diferente. E você que já está escrevendo a sua história de maneira linda. Seus filhos, seus netos já estão contando a sua história. E quem sabe até agora você não tinha percebido isso. Que você possa abrir os teus olhos, olhar com orgulho aquilo que você fez. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo e em todos que você colocar as tuas mãos seja rica e abundantemente abençoado. Amém.